Fala galera, beleza? Voltamos agora com o estudo de soluções, dessa vez para estudar a diluição de soluções. É um procedimento que faz parte do nosso dia a dia, certo? Bom, então o que vem a ser uma diluição? Diluição nada mais é do que acrescentar água a uma solução. Então quando você acrescenta água, o volume da solução aumenta, ela fica mais fraca, diluída, certo? Então a concentração comum gramas por litro ou a concentração comum em mols por litro ou o título, elas diminuem, ok? Bom, antes de continuar, uma confusão muito comum é misturar o conceito de diluir e dissolver. Diluição e dissolução não são a mesma coisa. Cuidado para não confundir, certo? Bom, o que é dissolução? É o preparo de uma solução. Você pega o soluto e acrescenta em água pura, certo? Então você vai estar preparando uma solução. O que é diluir? É acrescentar água em uma solução já preparada, ok? Beleza? Então vamos continuar. Então, olha só. Peguei como exemplo a concentração comum, que é a concentração em gramas por litro, certo? Que ela é dada pela massa do soluto pelo volume da solução, ok? Então eu coloquei a letra I de inicial, concentração inicial, vai ser a massa inicial pelo volume inicial, e coloquei a letra F, concentração final, vai ser a massa final pelo volume final, certo? Então eu fiz o esqueminha aqui, ó. Primeiro é recipiente, então nós temos aqui o volume inicial, tá? Então eu chamei de início. Então acrescenta água, então você vai ter um aumento do volume. Então este volume final, ele vai ser igual ao volume inicial, mais o volume adicionado, certo? Bom, olha só, aconteceu alguma coisa com a massa? Não, não teve acréscimo de soluto. Portanto, a massa inicial ela vai ser igual à massa final. E é a partir dessa relação que nós construiremos a nossa análise. Então, como as massas são iguais, se eu isolo a massa daquela relação da concentração em gramas por litro, nós teremos que a concentração vezes volume inicial, certo? É igual à massa inicial. E concentração vezes volume final é igual à massa final, certo? Bom, então, substituindo nessa relação de cima, teremos que o produto das concentrações inicial pelo volume inicial é igual à concentração final vezes volume final, ok? Portanto, chegamos à conclusão que concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. Joia? Bom, peraí, vamos nessa relação lá em cima ainda. As massas não permanecem constantes. Então, se a massa do soluto não se altera, por consequência, o número de mols também será o mesmo. Portanto, o número de mols inicial é igual ao número de mols final. Lembre que o número de mols é a massa dividido pela massa molar. A massa molar do soluto é a mesma, a massa também. Então, o número de mols não se altera. Joia? Beleza. Lembrando que concentração em mol por litro é o número de mols dividido pelo volume. Portanto, isolando o número de mols, teremos o produto da concentração vezes o volume. Então, o número de mols inicial vai ser a concentração inicial vezes o volume inicial, beleza? E no final vai ser número de mols final vezes a concentração final vezes o volume final. Mesma história lá de cima, ó. Substituo nessa relação. Então, quando eu falo em concentração em mol por litro, o produto da concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual ao produto da concentração final vezes o volume final. Joinha? Bem tranquilo, né? A mesma analogia, o mesmo raciocínio vai ser feito para o título. Só que tem uma diferença. O título ele é uma relação de massas. Massa do soluto pela massa da solução, correto? Olha só. Então, se eu isolo a massa do soluto, nós teremos que o título vezes a massa da solução será igual à massa desse soluto, certo? Como a massa do soluto não se altera, a massa inicial e final são a mesma, vou substituir nessa relação o produto título vezes a massa da solução. Então, o título inicial vezes a massa da solução inicial vai ser igual ao título final vezes a massa da solução final, beleza? Joia!
E para finalizar, lembrando que a porcentagem é igual ao título vezes 100, ou o título é a porcentagem sobre 100, certo? Então, se eu substituo o título aqui, ó, pela porcentagem sobre 100, corto o 100 dos dois lados, o que vai sobrar para a gente? Porcentagem inicial vezes a massa da solução inicial é igual a porcentagem final vezes a massa da solução final. Beleza? Joia! Agora, qual seria o inverso da diluição? Acho que muitos de vocês já viram o preparo de um molho de tomate. Já não viram? Molho de tomate, como que ele é preparado? Então coloca-se vários tomates numa panela e deixa fervendo, né? Hoje é muito comum escutar esse termo no MasterChef, a redução de um molho, né? Então a redução de um molho é tornar ele mais viscoso, mais saboroso, mais concentrado. Então, quando você evapora a água, é o inverso da diluição, certo? Então, evaporação da água, você vai diminuir o volume da solução. Diminuindo o volume da solução, a concentração aumenta. Tanto faz se for a concentração comum, mol por litro ou o título. Então, a diferença aqui para a diluição é que aqui o volume final ele é igual ao volume inicial menos o volume evaporado. Joia? Então, terminamos por aqui. Agora vamos fazer os exercícios. Eu vou fazer um exemplo com vocês. Se liga no exemplo. Bom, pessoal, então continuando agora a nossa resolução de exercício. Então ele fala o seguinte, ó, tem 50 ml de solução 0,1 mol por litro. Então já faz o nosso quadro de dados. Então volume inicial 50 ml. Beleza? Então vamos lá, 50 ml. Concentração inicial de nitrato de prata 0,1 mol por litro. Então concentração inicial 0,1 mol por litro. Joia? Beleza. Aí ele fala o seguinte, ó, atenção, ao se adicionar 150 ml de água, cuidado, ele adicionou 150 ml, este não é o volume final. Então, o volume final é o inicial mais o volume adicionado. Então, serão 200 ml de solução. E a pergunta é concentração final. Então, uma leitura extrativa dos dados facilita a você enxergar o que precisa ser feito. Então, você extraiu os dados do enunciado e nota-se que falta a concentração final. Então, você vai colocar a relação que nós deduzimos agora em alguns instantes. Então, vai ficar concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Beleza? Substituindo, teremos então, ó, 0,1, aqui é mol por litro, vezes volume inicial 50 ml. Professor, você colocou ml e o volume tem que ser em litros. Concordo com você, tem que ser em litros, porém, aqui, se você converter de ml para litros, vai ficar 50 vezes 10 a menos 3. E do outro lado, 200 vezes 10 a menos 3 litros. Então, você vai cortar o 10 a menos 3. Ou seja, as unidades, elas se cancelam. Então, nesse caso, nesse tipo de exercício, você pode sim colocar em ml. Então, a concentração final que ele quer saber, vezes 200 ml. Certo? Beleza. Então, montamos a nossa relação, né? A nossa formulinha. Substituímos agora, corta as unidades, ml corta com ml. Então, 50 com 200 corta, sobra 4. Então, a concentração final, ela vai ser 0,1 dividido por 4, 0,025 mol por litro, o que está na letra C. Beleza? Bom, então é isso.
terminamos o nosso estudo de diluição de soluções. Então agora você pode treinar mais exercícios, ok? Tchau para vocês, um abraço.